O narcisista de acordo com a Bíblia. Nesse vídeo aqui você vai entender o que a Bíblia diz das pessoas que sofrem do transtorno de personalidade narcisista, o TPN, né? Então aquela pessoa que é narcisista, aquele que é narcisista, a Bíblia fala sobre ele, tá? Eles não são pessoas com uma conduta nova agora, que nunca existiram e só passaram a existir agora. Não é. Eles sempre existiram e eles sempre continuarão existindo. Só que no final dos tempos, o número dessas pessoas, o número de pessoas que agem dessa forma, né, toda aquela questão do ciclo abusivo ali, né, na verdade são 13 etapas do ciclo abusivo que eles fazem com toda a vítima. O número dessas pessoas será assim avassalador até o final dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. O narcisista é isso aqui. O que é amante de si mesmo? Não se trata do amor. Amante de si mesmo se trata de idolatria. Se trata de paixão. Então, o narcisista, ele é amante de si mesmo, ele se cultua, ele se idolatra, não tem nada a ver com amor. O contrário, o narcisista, ele não se ama, ele não tem amor por ele e, portanto, ele não pode amar ninguém. Ele é amante de si mesmo, ele tem paixão, idolatria para consigo. Avarentos, o que é avarento? Apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. O narcisista, ele tem esse apego ao dinheiro, porque o dinheiro é basicamente um artigo de poder, que dá poder ao narcisista, poder de ação. Eles são apegados ao dinheiro, isso aqui é a avareza, eles são altamente avarentos. Presunçosos, que é basicamente ser altivo, convencidos, metidos, orgulhosos, petulantes, prepotentes e presumidos. Tudo isso aqui é sobre o narcisista. Eles são soberbos, blasfemos. O que é a blasfêmia? Basicamente, eles blasfemam no coração deles contra toda divindade, ainda que eles expressem falsos louvores. Então, por exemplo, existe um narcisista religioso que está dentro das igrejas. Esse narcisista, ele expressa louvores, ele faz orações, ele fala disso e daquilo, ele faz até estudo bíblico, mas no coração dele ele blasfema contra qualquer divindade, porque a única divindade que pode existir na vida dele é ele mesmo. Ele é a única divindade e ele quer tomar essa posição na vida da vítima. Ele quer que a vítima o idolatre, ele quer que a vítima se sacrifique e ame como se ele fosse um deus ou como se ela fosse uma deusa. É isso que eles querem, e quando a vítima não dá isso para eles, eles descartam, eles menosprezam, eles humilham, eles são cruéis e perversos. É isso que eles fazem. Desobedientes a pais e mães, isso aqui é uma figura para expressar a corrupção da ordem, do respeito e da obediência à justiça. O pai e a mãe, na cultura judaica, tem essa questão de serem autoridades espirituais, serem justos, serem sagrados, né, por assim dizer. Então, a família é a coisa mais importante. Eles são desobedientes a pais e mães, tá? Eles não respeitam qualquer ordem e justiça. Ingratos, ou seja, eles não apreciam devidamente os favores que as pessoas fazem por eles. Eles sentem e acreditam evidentemente nisso, que os favores são obrigações dos seus servos. Então, qualquer pessoa que faz um favor para o narcisista ele entende que esses favores não é mais que obrigação dessas vítimas fazer por ele. Essas vítimas são escravos dele. Então todo narcisista age dessa maneira. E por isso que os narcisistas fazem amizade, sempre estão trocando de amizade, mas eles fazem amizade, eles encantam as pessoas, porque eles estão criando ali uma primeira etapa do ciclo abusivo, que é o love bombing, para cativar essas vítimas, para que essas vítimas virem suprimentos para eles. Então eles querem sugar a energia das pessoas, porque, como eu estou falando do meu curso de batalha espiritual, o narcisista, ele não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa controlada por demônios de rebeldia, que usam essas pessoas doentes, transtornadas, e isso não tem cura, para criarem situações para conseguirem sugar a energia das vítimas. É isso que eles fazem. São ingratos, eles não apreciam devidamente os favores que lhes são feitos, eles são ingratos. Próximo, eles são profanos, eles não têm uma vida espiritual verdadeira, eles não prestam louvores verdadeiros e sinceros a Deus.
todo louvor que um narcisista pode fazer é falso, é justamente visando um ganho pessoal ou emocional de alguma vítima, de pessoas que estão ao redor dele, mas por ele mesmo ele não faz nada disso. O narcisista sozinho não tem uma vida espiritual. Tudo é fingido. Quando eles mostram isso para alguém, é justamente visando ganhos pessoais, querendo criar mais vítimas ali para ele sugar. Eles são vampiros de energia. Sem afeto natural, isso aqui é o mais importante. Eles não amam a si mesmo, nunca. E não podem amar o próximo. Tudo é fingido, todo o afeto demonstrado é falso. É visando transformar a vítima em um dependente emocional. O codependente, a vítima do narcisista, ela se torna dependente emocional dessa pessoa. Então, o narcisista programa essa vítima para que ela fique dependente de todas as formas possíveis, seja financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, fisicamente dependente, de todas as formas que eles conseguirem fazer com que a vítima fique dependente deles, eles vão fazer, tá? Então, eles são sem afeto natural, eles não amam de verdade, tudo é fingido, eles não amam a si mesmos e logo eles não podem amar ao próximo, porque amarás o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não pode amar ao próximo. São irreconciliáveis. Por que são irreconciliáveis? Porque eles são orgulhosos, metidos, arrogantes, não abrem mão da reconciliação verdadeira mediante ao arrependimento, a menos que seja falso, visando já cativar a vítima para conseguir abusar dela. Então, eles não têm arrependimento verdadeiro, eles não se arrependem. Pelo contrário, eles humilham a sua vítima, eles são cruéis, eles são perversos, eles não se arrependem nunca, eles sempre acham que estão certos, são altivos, são soberbos. Eles são contra tudo aquilo que se chama divindade. Eles não amam a Deus. Eles não podem amar as pessoas. Eles são caluniadores. Eles caluniam até mesmo gratuitamente. Eles imputam falsamente crimes às pessoas e principalmente às vítimas que deixarem de servi-los. Então eles vão se vingar dessa vítima que deixou de ser um suprimento para o sugador de energia. Eles vão se vingar caluniando, difamando. Inclusive, é uma das etapas, depois do ciclo de descarte, eles começam a difamação e eles começam a caluniar essa vítima aí. Na maioria das vezes, eles imputam crimes nessa pessoa, eles difamam para toda a esfera de amizades, toda a esfera familiar dessa vítima, eles cativam todo mundo através da difamação, mas os espertos, os que têm sabedoria do Espírito Santo, os que são guiados pelo Espírito de Deus, conseguem perceber essa maldade, essa crueldade do narcisista. Eles são incontinentes, eles não têm moderação natural no que fazem e no que dizem, a menos que seja falso, pretendendo um ganho. Então, eles não têm moderação nenhuma. Eles são perversos. Quanto mais a vítima estiver sofrendo perto dele, melhor eles se sentem. Isso é um prazer quase sexual para o narcisista. Ver a vítima ter depressão, ver a vítima chorar, ver a vítima ali se ajoelhar aos pés dele, ver a vítima se acabar emocionalmente. Tudo isso aí é um prazer quase sexual para o narcisista. Eles amam isso, porque eles veem essas ações de sofrimento da vítima ali, às vezes está tendo crises nervosas, com a mão, com o corpo, com a boca, com os olhos travados, crises nervosas. Eles veem isso como fraqueza, então eles se sentem renovados quando veem a vítima dessa maneira. Tá? Eles são cruéis, mais um ponto aqui, cruéis. Eles não têm misericórdia nenhuma mediante a injustiça. Eles agem mediante a injustiça. Eles odeiam eles mesmos e a própria verdade. Eles são perversos e maldosos. Sem amor para com os bons. Eles não amam ninguém e têm ódio dos bons, das pessoas que têm os frutos do Espírito Santo. Eles têm ódio. Eles criticam, eles questionam e problematizam qualquer ato de bondade natural vinda de qualquer pessoa. Eles problematizam, eles vão te questionar. E se a vítima for fraca de mente e não tiver muito apegado com o Espírito Santo, a vítima vai se convencer que a sua prática de bondade, ela não deveria ter essa prática. A vítima pode se convencer disso, tá? São traidores, eles não têm nenhum senso de bondade para com os que os rodeiam. Eles traem nos casamentos, nas amizades e no final são infiéis em todos os sentidos.
Eles são obstinados. Eles não desistem nunca até conseguirem o que quer. Não têm misericórdia, passam por cima de qualquer um visando ganhos próprios. Isso aqui é o narcisista. São orgulhosos. O orgulho é imperante na vida deles, dos narcisistas. Eles são adoradores de si mesmos. Cobram isso, a idolatria, a adoração de qualquer um que esteja perto deles. Não conscientemente, mas eles vão fazer você cultuar eles. E se você não der isso para eles, ai de você que não der isso para eles. Você vai ser penalizado pelo próprio narcisista. São mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles amam os prazeres terrenos, o dinheiro, a fama, serem o centro das atenções. Não tem nenhum fruto do Espírito Santo senão fingimentos para ganhos pessoais. Eles não são amigos de Deus. Eles querem sempre ser o centro das atenções, sempre tudo que eles fazem e tudo que eles falam é sobre eles, de uma forma ativa ou de uma forma passiva. É tudo sobre eles. Não são amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eles parecem, muitas vezes, e até falam de piedade, dos frutos do Espírito Santo, principalmente com o narcisista religioso, mas nunca conseguem manifestar a tal piedade que eles dizem. Nunca conseguem agir com misericórdia, com bondade e com benignidade. Como é que a Bíblia diz para a gente agir perto dessas pessoas? Qual é a nossa conduta perto dessas pessoas transtornadas? Com transtorno de personalidade narcisista, o TPN. Versículo 5. Destes, afasta-te. Não está falando para você tentar curar o narcisista. Não está falando para você tentar viver com o narcisista esperando Deus mudar ele, transformar ele, renascer ele do Espírito Santo. Narcisista, ele não tem cura. Narcisista não é vaso de honra. Narcisista é vaso de ira. Eles não têm salvação. Não tem. Não é porque Deus não pode, é porque Deus não quer fazer. Quando Deus ele escolhe os vasos para a misericórdia, os vasos de honra, segundo Romanos 9, na eternidade ainda é uma eleição incondicional, não tem condição. Quando Deus escolhe os vasos de honra, ele escolhe também os vasos de ira para serem entregues a Satanás, para Satanás agirem na história, porque Satanás ganhou o reino de Adão. Então ele ganha também o direito de ter vasos para agir. E claro que Deus, ele decreta esses vasos de ira para que ele possa manifestar a sua ira, a sua justiça, a sua condenação. É isso que Deus vai decretar no julgamento do trono branco profetizado em Apocalipse capítulo 20. É isso. Então essas pessoas aqui não tem cura. Não tem cura, não adianta. Você precisa se afastar dessa pessoa e se defender dessa pessoa. Versículo 5. Destes, afasta-te. Ponto final. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Olha o versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles aprendem sempre de tudo. São muito inteligentes, mas eles nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, esse aqui é o mais importante, é a profecia de como a vida dos narcisistas vão acabar. É Deus falando aqui, não é um homem, é Deus falando aqui. É o Espírito Santo. Versículo 9. Não irão, porém, avante, não irão adiante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. O que é o desvário? O desvário é a insanidade mental, é a demência, é a loucura e o delírio. Isso porque quando o narcisista chega no ápice de suas maldades, no topo da sua impenitência, Deus o derruba lá de cima, e de uma vez por todas. E geralmente essa queda é a quebra da última fronteira entre a sanidade e a loucura, restando somente um internato até o fim de sua vida, na solidão, na demência e na inconformidade consigo mesmo. Se você quer aprender mais sobre essas pessoas narcisistas, doentes,
na esfera da psicanálise e também na esfera da batalha espiritual, então adquira já o meu curso Despertando para a Batalha, porque eu estou trabalhando um módulo lá somente sobre os narcisistas e os demônios de rebeldia que regem a vida deles. Eu vou deixar o link do meu curso na descrição e também nos comentários do vídeo. Que Yahshua nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém.